E aí, meninas, conseguimos! Conseguimos! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pleroma Talks. E hoje eu tenho duas amigas e irmãs aqui para a gente bater esse papo. E eu acho que vocês vão gostar muito, porque elas vieram de muito longe, sabia? E eu quero dizer sejam bem-vindas ao Pleroma. Faz tempo que eu estou querendo fazer esse bate-papo, né? E às vezes elas fogem, às vezes elas topam, mas agora elas toparam. E elas faz um tempão que nós estamos aqui no estúdio, lidando com detalhes aqui, e a gente vai ter uma conversa muito especial. Eu amo conversar com vocês, estou muito feliz. Para mim é uma alegria ter conhecido vocês. Conhecer para vocês foi um divisor de águas na minha vida, né? Elas são venezuelanas e eu sei que muitos de vocês que nos assistem sabem um pouco da nossa história, como o Senhor nos trouxe esses irmãos especiais e a gente sempre aprende muito com eles. E eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz por essa tarde. E eu queria que vocês se apresentassem, a gente começasse assim, vocês falando da cidade que vocês vieram, como é o nome de vocês, pode falar esposa de quem são. Fiquem bem à vontade para se apresentar, tá bom? Então, meu nome é Jennifer, faz quase 6 anos que eu estou aqui no Brasil. A gente chegou assim, com muito sono, com esse anelo. Fiquem bem à vontade. Se na hora surgir uma palavra em espanhol, gente, ó, beleza, nós estamos em casa. A nossa mesa de conversa faz parte. Então, faz 6 anos que eu estou aqui. Eu cheguei com meu marido. Sim. E a gente sabe a situação que está lá na Venezuela. E a gente se preparou em outra área lá, mas eu tentei de trabalhar com o que eu estudei lá, mas a situação de lá está, você sabe, bem difícil e a gente veio aqui, de aí com muitos sonhos, para um melhor futuro. Sim. E daí eu lá na Venezuela eu já estava trabalhando com cílios, com sobrancelha. E daí quando eu cheguei aqui para mim foi muito melhor achar emprego com isso. Sim. Na verdade, eu sempre gostei da parte da beleza, me identificava ainda mais. Porque lá na Venezuela eu estudei administração. Mas eu me identificava mais na parte da beleza, eu gosto muito. E daí a gente chegou aqui e depois foi que eu conheci a Alessandra. Eu conheci ela faz uns 3 anos, 4 anos, um pouquinho mais. E daí a gente se tornou amiga. E daí eu vou passar a palavra para ela que ela conte como é que foi a parte dele. Então, meu nome é Alexandra. Eu vou fazer 5 anos aqui, sou esposa do Alejandro. Eu não vim com ele, mas a gente se encontrou praticamente no mesmo caminho. E para mim também foi um antes e um depois de chegar aqui. A minha história é um pouco diferente porque eu cheguei aqui com 17 anos. Eu morava com a minha avó e minha tia, daí foi tipo uma troca de vida. Aí eu conheci vocês e eu conheci Jesus nesse caminho. E também eu estudava ensino médio lá e a minha mãe é manicure. Sim. Aí aqui eu me encontrei nessa área, né? Foi meio que uma via de escape, a melhor opção. E eu também me identifiquei bastante com essa área. Daí eu conheci a Jennifer também. Nós éramos da mesma cidade, de lá. A gente éramos da mesma cidade, até morávamos perto, mas a gente se conheceu foi aqui. Aqui, olha como é que Deus preparou os caminhos, né, para vocês se encontrarem aqui. Que legal isso, que legal, né? Veja, às vezes acontece isso, né? Umas coisas assim. E sabem por que elas estão aqui hoje? Falei, Elis, mas o que tem a ver o Pleroma com cílio, sobrancelha, com o venezuelano? Por que elas estão na mesa? É o seguinte, gente.
não só a história do Brasil e Venezuela e o que Deus tem feito entre a nossa amizade, porque o pleroma é essa plenitude, né? Que a palavra de Deus fala da corpo, alma e espírito, mas é essa plenitude do que significa o trabalho de vocês. O que aconteceu foi que, como elas falaram, vocês começaram a trabalhar com algo, né, sobre a beleza, e depois eu quero que vocês contem sobre o que é a beleza para a mulher venezuelana, que eu acho que eu aprendi também muito isso com elas me ensinaram muito isso, porque aqui no Brasil é bem diferente, né? Essa questão da beleza, a mulher brasileira, né? Tem muita coisa de competitividade, às vezes de disputa. E entre vocês é muito bonito, porque não é isso que acontece. Vocês cuidam umas das outras, vocês fazem questão de ver a outra bela. Eu vejo assim, que elas vivem me arrumando, tipo assim, né? Me ajudando a ficar mais bonita. E às vezes a gente não tem isso na nossa cultura. A gente vê que as mulheres, elas meio competem. Ah, a outra não tá tão bonita. Tipo, ai, que bom que eu tô mais bonita que ela, que eu tô mais arrumada. E vocês não têm isso. Eu aprendi isso com vocês, né? Eu acho que é muito bonito porque a palavra de Deus ensina isso pra gente, né? E vocês cuidam muito umas das outras. E eu acho que isso que cativou e que encheu também o local do trabalho de vocês, que vocês mudaram para um novo local, mas vocês já estão, né, precisando de um novo espaço, vocês atraem as pessoas pelo que vocês fazem, assim como quando a palavra de Deus fala do perfume de Cristo, né? E eu vejo que vocês fazem isso, o que vocês fazem, vocês estão prosperando, vocês estão crescendo, e esse perfume, né, exala. Então, por isso que elas estão aqui, por causa da plenitude, e eu queria que vocês contassem agora para as pessoas o que aconteceu. Então, vocês duas começaram a trabalhar junto e vocês criaram um salão. E nesse salão ele se chama Radar. Por que ele chama Radar? Né? Então, a Jennifer faz cílios e sobrancelhas e a Ali, ela faz unha. E agora a mãe dela está lá junto. E as unhas que você faz, não é só simples, né, Ali? Como chama? Em gel. O em gel, isso. Alongamento e tal. E também vocês vieram trazer uma nova cara, né? Porque tem muito da mulher venezuelana também, né? O estilo das unhas, tudo. E veio bem de encontro num tempo, né? É muito legal porque todo mundo começou a se identificar. E o que eu acho engraçado é que vocês estão numa cidade que é Ponta Grossa, que é uma cidade tradicional. E, de repente, essa beleza, né, da mulher venezuelana toda, e começou, e as mulheres começaram a aderir isso. Foi muito legal isso também, né? Mas conta pra gente como que surgiu a Radar. O Radar ou a Radar? Radar. Radar. O Radar, eu acho. De onde veio esse nome? Como que foi essa ideia? Quando vocês saíram do antigo espaço, como que foi daí? Vocês foram procurar um novo lugar ou vocês primeiro acharam o nome? Conta para nós essa história de como o Senhor guiou vocês a essa ideia. Então, a gente, como te falamos, a gente trabalhávamos juntas e daí a gente trocou uma ideia, porque sempre a gente quer crescer. Então, a gente começou a orar para Deus, de dar um lugar e de dar também um nome. Então, Radar, resumindo, ali é a presença de Deus, é nobreza de coração. Então, assim, a gente pediu para Deus um lugar, Deus deu um lugar. E é isso que você falou, acho que a presença de Deus é que atrai. Então, a gente... cheiro, né? Tem cheiro. E daí, graças a Deus, a gente está crescendo. Estamos tentando de ajudar a outras mulheres também, Sim. que vêm de lá, que querem crescer, querem Sim. aprender. Sim. E daí a gente está tentando de ajudar essas mulheres que precisam mesmo. Tem muitas mulheres que Sim. estão começando, que estão vindo de lá, e para elas é um pouco difícil, assim como foi para nós. Sim. Problema de idioma, para nós foi difícil, Sim. até agora. A gente teve Sim. muito medo para abrir, né? A gente pensa, meu Deus, mas aqui no salão a gente já tem as nossas clientes, já estamos tranquilas aqui. Mas a gente viu a glória de Deus depois que a gente abriu o Radar.
ele se glorificou ali, sabe? A Jennifer sempre me falava, ai, Ale, se não der, e o medo. E eu também tinha medo, mas eu sou mais de, não, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E deu certo. Deus, nossa, fez mais, você sabe, né? Mais do que você podia imaginar. E o que é legal, que eu vi que logo vocês já estavam mais uma pessoa com vocês, que foi a sua mãe, a Sandra, e agora já tem mais uma pessoa, que é a sua irmã, a Jéssica. E eu vi que já está, na primeira semana já tinha gente marcando horário, Sim. né? Agora, o que está acontecendo, gente, que também é um motivo que elas estão aqui, porque a gente já se conhece há quanto tempo? Praticamente desde que eu cheguei aqui, já quase uns 6 anos. Acho que já faz isso mesmo. Eu pensei que eram uns 5, mas eu acho que nós já vamos entrar no 6º ano mesmo. Como eu conheci? Eu conheci a Jennifer primeiro, gente. Eu fui na casa da Jennifer para levar uma ceia. Me falaram que havia uma família de venezuelanos. Na verdade, já havia muitas aqui em Ponta Grossa, mas me falaram assim. A minha irmã me ligou de Curitiba e disse: Elis, existe uma família de venezuelanos aí em Ponta Grossa e eu estou nós fizemos uma arrecadação aqui em Curitiba e você pode levar na casa deles? E quando eu cheguei para visitar, para levar aquela cesta, aquela doação que estava vindo de Curitiba, que alguém de Curitiba estava mandando, porque alguém da família lá mandou, através da minha irmã, eu fui até a casa da pessoa e quem estava hospedando aquela pessoa que eu estava procurando para dar a cesta era a Jennifer. A casa dela tinha sido aberta para acolher essa família. E depois conhecendo, quantas famílias você já tinha acolhido quando eles chegaram? Primeiro chegou uma família grande, daí depois chegou meu primo e depois chegou a Dani. Sim, essa família. Então, era a terceira que você estava acolhendo. Isso. E você, desde que a primeira vez que você acolheu uma família, quanto tempo você já estava em Ponta Grossa? 1 mês. Depois de 1 mês, gente, que ela veio para começar a vida, ela já abriu a porta da casa dela para socorrer alguém, para ajudar e apoiar alguém. E de repente, e o meu telefone está aqui, gente, desculpa, apitando. Desculpa. E daí, de repente, eu cheguei lá e ela estava lá, e depois eu já fiquei sabendo, né, de vários, e daí, naquele primeiro momento, eu não conheci a Jennifer e o Rafael, mas eu conheci aquele casal, e logo depois nós começamos a nos conhecer, e começamos uma célula, e ali o Senhor começou a fazer algo. E desde aquela época, e daí depois, nesse tempo, foi crescendo o pessoal, e eu conheci a Ali. A gente tinha uma coisa no coração, que a gente queria muito ajudar outras mulheres. E também porque eu via o coração delas, que elas queriam dividir tudo aquilo. E essa é a ideia também que nós estamos conversando aqui hoje, porque na semana passada isso foi divulgado, né, através do Banco Sicredi, que nos apoiou num curso. Nós fomos fazer um curso e apoiou o radar ali. E a gente começou a aprender com o banco e agora a gente quer criar essa cooperativa que, na verdade, ela já existe através de vocês duas, porque vocês duas já estão reproduzindo isso, né? E vocês sabem, às vezes algumas pessoas dizem para mim: Elis, por que você não fala em espanhol com eles? Né? Porque daí eu entendo, mas esses dias eu estava pensando nisso, eu falei assim, por que eu não tentei? Porque às vezes eu converso aqui com a Giovana, a gente fica meio... E eu fiquei pensando assim, parece que é isso que me faz não perder o que um estrangeiro sente no meio de outras pessoas. Eu não quero perder isso, eu quero me lembrar como vocês se sentem. Entende? Porque eu vejo assim, se a gente chegar e começar... Eu sei que não é só isso, o coração pode se manter, mas quando eles começam a conversar entre eles, que eu falo que eles não falam espanhol, eles falam dialeto lá, sei lá, venezuelano, né? A alegria quando eles se encontram, a conversa, e eu fico observando, e eu penso, nem que eu tente falar isso, nem que eu fale o espanhol com eles, é isso ali. É naquele momento que eu me sinto fora.
E é naquele momento que eu me lembro como um estrangeiro pode se sentir. E a palavra de Deus fala que nós devemos acolher os estrangeiros, que nós devemos acolher a viúva e o órfão. E eu não quero esquecer isso. Você entende? Eu não quero esquecer como que um estrangeiro pode se sentir. Porque quando eu vejo vocês e eu me sinto separada ali, naquele momento eu fico pensando, meu Deus, como deve ser difícil você chegar num lugar e você não ter nada e ninguém. Você chegar como vocês chegaram, né? Mas a alegria é ver o quanto vocês têm prosperado e o que é mais lindo. E eu não digo só prosperado financeiramente, não é só sobre isso, mas de reconhecimento das pessoas, da gente poder ter a escolha de ir a um lugar, mas falar assim, eu gosto de ir lá com elas, eu me sinto bem, né? E tem sido muito legal isso. E eu queria que vocês contassem agora aquela história daquela frase das mulheres, né? Porque a história da gente fazer o podcast surgiu por causa dessa frase que elas vão contar para vocês. Conta para mim, o que que é essa história dessa frase e o que que essa frase fez vocês tomarem agora o próximo passo da cooperativa, que é inspirar e ajudar e trabalhar e gastar, né, o trabalho de vocês trabalhando para ajudar outras mulheres. Que frase é essa que a venezuelana conhece? Então, a gente tive uma ideia do Dia das Mulheres, fazer um vídeo do Dia das Mulheres. Uhum. Só que a gente queria uma frase motivacional. Tá. Aí surgiu aquela frase de la que puede, puede, e la que no puede, que soporte. No português, como que seria, Liz? Aqui pode, pode. E aqui não pode, que suporte. Bem coisa de mulher, né, gente? Aí a gente quis trocar essa parte de que suporte, que ela que aguenta, por nós motivamos, nós ajudamos, nós ensinamos e juntas crescemos. Que foi isso que aconteceu com a gente, com todas duas, né? Não só nós duas. Aqui pode, pode. Então, agora a frase aqui no Brasil, que as venezuelanas estão dizendo, vocês mudaram esse dito popular, ele vai ter um novo sentido, né? Que é aqui pode, pode. E aqui não pode, nós ensinamos. Nós ajudamos, Nós motivamos. nós motivamos. Elas não são fofas demais, gente? Eu acho elas demais. E é isso que esse trabalho vai fazer, essa cooperativa vai fazer. A gente tem orado, pedido ao Senhor, né, que também dentro de tudo isso, né, a gente possa ajudar a trabalhar com as emoções, né? Porque como que é isso, gente? Porque vocês são as que superaram, mas nós sabemos que muitas mulheres foram ficando no meio do caminho, né? Algumas não convivem mais com a gente, né? Por que vocês acham que ficou pelo caminho? Como que é isso? Porque algumas não suportam, né? Muito peso por causa da história. Acho que é difícil, assim, no começo é difícil de a gente se adaptar, porque assim, a gente, agora, como nós temos o grupo, a gente se sente mais em família, sabe? E daí qualquer coisa, a gente pede ajuda, e viu, vamos a tomar um café, vamos estar junto. Então, assim, muitas mulheres se concentram só na parte monetária. Sim. Eu quero um trabalho, eu quero melhorar financeiramente, mas não tudo isso, sabe? A gente precisa ter essa companhia, esse suporte, porque eu sei que muitas pessoas han até voltado, sabe, para nosso país por causa disso, não se acham aqui. Então, assim, é importante a gente criar um ambiente, criar uma família, porque assim, eu sinto que estou parte da família, assim, quando a gente faz essas reuniões, eu me sinto parte. Então, assim, eu acho também, a gente tem que estar aberto na ideia de a gente se adaptar. Sim. Estamos em um país novo, cultura nova, idioma novo, mas a gente tem que ser parte Sim. de vocês, assim, eu não sou brasileira,
mas eu quero ser parte, eu quero me sentir como brasileiro. Sim. Então, assim, a gente tem que buscar também essa parte de não só o trabalho, não só, eu quero buscar emprego, eu quero uma casa. Sim. Eu acho que tem coisas também mais importantes que a gente tem que fazer. Estamos agora em Casa de Adoração, é uma igreja que nos ha acolhido, e daí a gente ha crescido também nessa parte de como mulheres. Sim. E como você falou, a gente tem isso acho que, não sei se é de todas as venezuelanas, mas a gente tem isso de umas ajudar as Sim. outras, Sim. ajudar. Sim, eu acho que ela falou tudo. E me fala uma coisa que eu achei interessante nessa fala. Talvez a gente precisa pensar que você nunca vai se tornar uma mulher brasileira. Sim. O problema, talvez, que algumas mulheres não entenderam isso, é que vocês continuam sendo venezuelanas, vocês estão inseridas na cultura brasileira, mas eu acho muito bonitinho que é isso que você falou. Quando vocês estão juntos, vocês preservam, porque não tem como. E as que querem virar brasileira, não dá para virar brasileira. E o brasileiro que quer fazer de vocês também um brasileiro, não dá para fazer. Porque não é sobre isso, mas como que é isso? O que vocês sentem disso? Eu acho que, na verdade, eu nunca me senti que eu devia mudar como venezuelana. Eu me senti bem acolhida. Isso. Até porque fui acolhida por vocês, sabe, Sim. nem tive por fora. E eu acho que você principalmente, tem muito Jesus. E Jesus acolhe a gente. E você acolheu desde o primeiro momento, você entendeu isso. De que a gente é estrangeiro e você não quis mudar a gente. Você não quis mudar a mulher venezuelana. Até que você falou coisas de que a gente uma com as outras se ajuda. E às vezes a gente nem vê isso. Nós não percebemos isso. A gente conversa muito sobre isso, gente. Tipo assim, como que é lá, né? A gente fala isso. Como que vocês entendem isso? E daí eu falo para elas, a gente aqui entende isso. Mas eu tinha muito medo também de dizer para vocês, a gente entende, e na verdade ser a minha cabeça, a Elisa entende, né? Então, isso também tem sido uma coisa legal, a gente tá lá no meio de um monte de mulheres na casa de adoração, porque vocês começaram a conviver com muitas outras mulheres e que, né, você vai entender num outro contexto, porque cada uma tem sua história. Sim. E eu acho que isso é muito legal também, Jennifer. E você colocou isso também, de vocês conseguirem manter o convívio com os brasileiros, mas estar num grupo onde respeitam vocês como venezuelanos, mas não respeitam vocês como abaixo. Vocês são abaixo. Não, vocês são mulheres também, igual a mulher brasileira. Né? Porque às vezes tem pessoas que misturam isso. Alguns de vocês comentavam isso, que passavam por algum trabalho e as pessoas tratavam como vocês fossem menores. Já sentimos isso. Já sentiram isso? Sim. Na verdade, eu sou grata a Deus porque Ele trouxe a nós para cá, para o Brasil. Que eu já he escutado muito em outros países que tem muita xenofobia, sabe? Que daí não gostam dos venezuelanos, de estrangeiros. E a verdade sim, a gente se sentiu muito. A verdade, foram poucas vezes que a gente se sentiu Rejeitada. isso, tá? Mas, assim, eu acho que o Brasil é um povo bem acolhedor. É verdade. É bem A gente acolhedor. nunca se sentiu rejeitada. Sim, oportunidades assim a gente se sentiu, mas é bem pouca coisa, sabe? A gente tem famílias em outros países e fala, nossa, tem outro tipo de coisas assim que é bem forte. Sim. Mas agora na igreja onde a gente está, nossa, mas vem a gente, nossa, falam bastante, os venezuelanos, então nós falamos, nossa, mas que bom, mas sim, a gente sentiu, mas foi poucas vezes assim que a gente como que apartaram a nós, mas agora a gente se sente muito em casa. Vocês sofreram em trabalho, né? Sim, No trabalho, sim. alguns trabalhos. Nos trabalhos tem, às vezes, isso, mas
Eu acho que não sei se é só com os estrangeiros. Eu acho Sim. que quem entra novo numa empresa sempre tem isso É, também. também, pode ser Eu não sei se a gente está sendo muito optimista otimista. ou Eu acho que tem sido muito assim, Deus tem sido muito gracioso com vocês. sim, E eu acho que também tem muito a ver com as sementes que vocês deixaram pelo caminho, né? Nas atitudes de vocês, sempre vocês foram acolhedores. Eu lembro que até hoje vocês fazem isso, né? Quando alguém precisa de algo, vocês se movimentam, é um movimento rápido para ajudar. sim, Aí eu vejo assim que a gente não precisa ficar falando, vocês não precisam ficar falando, qualquer um de vocês que pede, vocês não questionam, né? Ah, mas aquela pessoa não precisa, não. Não, vocês sempre estão se movimentando de uma forma ou outra. Se vocês percebem alguém fazendo uma coisa errada, eu acho muito legal isso entre eles. Eles são rápidos também em ir até aquela pessoa e não corrigir, mas falar, viu, não faz assim, sim, né? Não faça assim que você vai se dar mal, né? Quero te mostrar uma coisa que é assim. E eles se ajudam muito nisso. Eles são companheiros nisso. E eu acho que é por isso também que eu pensava que a gente tinha que estar nessa mesa. Porque aqui, né, no Pleroma, a gente conversa com pessoas assim que sabem se dividir, que sabem viver Cristo na prática, viver a vida cristã, o evangelho. E vocês têm vivido isso entre os venezuelanos e entre os brasileiros. E agora, com essa ideia nova da cooperativa, a gente ainda não tem todos os detalhes, porque o Senhor vai mostrando as coisas no caminho, como que ele quer fazer isso. Mas eu vejo esse coração em vocês de ensinar, de ajudar, né, de acolher tantas mulheres, né? E os homens também, né, estão crescendo. Muito bonito o que Deus está fazendo, né? Eu acho muito legal. Eu queria que vocês deixassem, então, para a gente encerrar. Já estou até ouvindo das pessoas, que elas são muito queridinhas. Eu queria que vocês deixassem aqui para as pessoas uma mensagem. Talvez um estrangeiro vai ouvir isso aqui e vai pensar, puxa, né? Ou alguém que está se adaptando em algo novo na sua vida, algo que vocês pensem assim, olha, isso aqui eu aprendi, olhando para trás agora, isso aqui foi muito importante para mim, para tudo que eu passei. Pode ser uma palavra, uma frase, como vocês quiserem. Então, eu acho que a gente tem que ter um coração disposto a Deus, faz comigo o que você quiser fazer. Eu lembro que a gente, meu marido e eu, quando estávamos na fronteira, nós falamos para Deus. E até dá, sabe, aquela lembrança de eu, eu falei para Deus, Deus, me permite sair daqui do Venezuela, eu quero te servir lá. E, e foi assim, eu cheguei aqui, como você falou, a gente abriu as portas da nossa casa, ajudando outros venezuelanos. Então, assim, eu acho que a gente primeiro tem que ter um coração aberto a falar, Deus, faça comigo o que você quiser. Esse é meu sonho, eu quero fazer isso, mas sempre os sonhos de Deus são melhores que os da gente. Sim. E eu acho que é isso, é pensar que vai dar certo, também não ficar isolado, sabe? Eu acho que a gente tem que Se envolver. isso, procure uma igreja, Sim. procure de nós estamos aqui, porque eu acho que assim, quando a gente se sente com gente, não se sente sozinho, eu acho que é muito melhor, porque a cultura é diferente, o idioma é diferente, Sim. as pessoas são diferentes, mas de a pouco a gente vai acostumando. Sim. E eu sempre falo, eu me sinto muito bem aqui, eu sinto que sou parte deste lugar. É diferente as coisas, mas eu já me sinto parte. Então, claro, no início, como eu falei, é difícil, mas quando a gente se envolve, a gente compartilha com pessoas, eu acho que a gente se sente mais parte de vocês. Que legal. Eu acho também de ter um coração obediente. De quando a gente fala isso que a gente falou no começo, de ter medo, mas ouvir a voz de Deus falando e a gente obedecer, mesmo que nessa hora você fale, mas não faz sentido.
Tipo, por que que eu vou... As pessoas que estão na Venezuela, talvez, ou em outro país, por que que eu vou ir lá se aqui talvez está melhor? Eu não sei o que me espera lá, mas ter um coração obediente de que Deus faz. Sim, No momento a gente não vê, mas depois a gente olha para trás e vê que valeu a pena obedecer. sim. Eu acho que é isso. E a comunhão também. Nossa, Deus tem sido tão bom. Que bom. E ele tem sido bom, né, em todo tempo. E eu queria agradecer vocês mais uma vez por esse momento. Obrigada a você. Imagina, e eu acho que logo nós vamos poder voltar aqui mostrando melhor o formato da cooperativa, ou talvez a gente coloque lá no Instagram para vocês darem uma olhada, conhecerem. E obrigada. Obrigada a Tem vocês. sido muito especial de caminhar com vocês. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.